Oi pessoal, tudo bem? A minha aula de hoje vai ser sobre intervenção breve e entrevista motivacional voltada para profissionais de saúde da atenção básica, para que eles possam ajudar a pessoa que passa por dificuldades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas a buscar a mudança de comportamento, motivação para mudar um comportamento que está gerando algum risco, colocando aquela pessoa em risco para doenças, para situações mesmo que podem, prejudicar a pessoa e os familiares. Então, os tópicos mais importantes são ambivalência e resistência. Primeiro vai ser falado, então, sobre a ambivalência, que é muito normal uma pessoa nessa situação, de uso de álcool e outras drogas ficar ambivalente a respeito de mudar ou não de comportamento, porque é impossível de se negar que se a pessoa buscou o uso da droga por algum motivo, é porque ela achou que teria algum benefício com isso. Então o profissional vai ser capacitado para também mostrar o outro lado da pessoa, o lado do prejuízo, para que ela possa pensar então, junto com o profissional, talvez em estratégias para começar a mudar de comportamento. O outro ponto importante a ser abordado, então, é a resistência, porque antes se pensava que a resistência era uma coisa que surgia do paciente, para aquele profissional, aquele tratamento, e hoje se sabe que não. A resistência ela surge numa relação interpessoal, normalmente do paciente com aquele profissional que está atendendo ele, quando o paciente percebe que a sua liberdade pessoal está sendo cercada e diminuída. Ou seja, quando ele sente que estão dizendo o que ele precisa fazer, e não dando chance para ele falar sobre o conflito, expor os aspectos positivos e negativos e então pensar numa futura mudança de comportamento. Então é muito importante que o profissional esteja capacitado para lidar com essa resistência e fluir com essa resistência, de modo que isso seja diminuído para que o trabalho fique mais fácil e as outras estratégias também tenham espaço. Estratégias motivacionais. Se a gente for pensar nas estratégias mesmo, as mais importantes talvez sejam a escuta reflexiva, então que permite o profissional dar uma devolução do que ele entendeu sobre o que o paciente está falando. Então, ele faz como se fosse um resumo, fala para o paciente e o paciente então vai se sentir mais confortável em prosseguir naquele tópico. Depois da escuta reflexiva, podemos pensar no modo de eliciar, então, afirmações automotivacionais. Então vai ser quando o paciente disser algo relacionado à mudança que pode sinalizar uma vontade de mudar o comportamento, como estou muito preocupado em relação a isso, ou até perguntar para o profissional como se faz para parar de usar drogas. Então vai ser a deixa que o profissional vai ter para orientar aquele paciente, remover provavelmente alguma barreira que esteja impedindo ele de mudar. E pode ser até coisas bem simples, como passagem de ônibus, alguma questão que possa ser resolvida com a família. E todas essas estratégias, elas têm como objetivo final, ao serem implementadas pelos profissionais que estão lá na linha de frente da atenção básica em saúde, desafogar toda a rede. Porque se os problemas forem identificados logo no início, os pacientes vão se engajar menos em situações de risco, vão ter menos complicações derivadas do uso de álcool e outras drogas e não vão precisar tanto de leitos, e tanto de tratamentos especializados a respeito disso, se o problema for identificado bem no início. O
profissional pode ter essa chance com o paciente. Bom, existem algumas barreiras para a adoção dessas estratégias de intervenção breve e entrevista motivacional na rede de atenção básica. A primeira, que eu acho que a gente está tentando resolver, é o problema da capacitação. Não é só o problema do profissional não saber o que fazer, e sim o profissional se sentir inseguro em relação a isso. Então a ideia é que o profissional vai se apropriando dos conceitos, testando o método e aí sim vai se sentindo seguro para não mais mandar o paciente encaminhado porque não se sente habilitado para aplicar as técnicas. Então, problemas que podem ser resolvidos na atenção básica vão ser resolvidos mais facilmente assim. Eu acho que essa é a primeira barreira. Outra barreira que nós podemos encontrar é quando os profissionais dos serviços especializados da rede, quando eles não têm capacitação apropriada para executar a estratégia de entrevista motivacional, porque aí o trabalho não vai ser continuado da mesma forma e o paciente pode vir a se desmotivar novamente, né? Acho que uma terceira barreira que nós podemos considerar é provavelmente a falta de articulação em alguns segmentos da rede, onde os profissionais não se comunicam e até pode ter alguma disputa, né, encaminhamentos excessivos, onde aquele paciente fica flutuando e fazendo um uso crônico e um mau uso da rede. O ponto forte da entrevista motivacional é que ela não usa a confrontação para eliciar mudanças no comportamento. Então, a abordagem mais usada é uma forma que é diretiva, mas fazendo uso da escuta reflexiva, então, para que o paciente exponha o problema, as suas dificuldades e o que ele está pensando a respeito disso, né? Gera uma postura assim, do paciente mais tranquila, mais aberta, onde ele começa a pensar a respeito da mudança e aí sim, né, o profissional pode entrar expondo as orientações e fazendo uma intervenção mais direta e mais estruturada. Então é muito importante destacar essa diferença da entrevista motivacional em relação às outras abordagens. Então, o objetivo principal da entrevista motivacional é possibilitar, então, que o paciente considere essa mudança de comportamento de uma forma que ele não se sinta violado e não se sinta pressionado a mudar. Que seja uma coisa natural, fluida na relação e que a mudança seja o mais natural possível e aconteça apesar da ambivalência tida como uma coisa, né, normal e algo importante até no processo.